tanto carinho para mim, você pode fazer para Jesus por esse lugar, por esses pastores desta casa, por aquilo que Deus tem construído aqui nessa comunidade? Você pode aplaudir a Jesus? Eu estou assim como aquele filho favorito, sabe? Agraciado por Deus de estar aqui, assim como o pastor Oca comentou que ele já queria me trazer aqui. Eu vou dizer que esse é um daqueles lugares que você tem desejo de estar, e tem desejo de estar para aprender, e tem desejo de estar para poder entender aquilo que Deus está fazendo, porque vocês são também uma inspiração para a nossa nação. Eu quero mais uma vez cumprimentar pastor Oca, pastora Ju. São pastores que sentam à mesa junto conosco no GKPN, é o Global Kingdom Partnership Network, pegou? É uma rede global de igrejas parceiras do reino de Deus. O nosso lema é: toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa, e ali eu tenho aprendido com eles. Nós estamos crescendo em relacionamento e com o propósito de abençoar a nossa geração. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Também Marquinhos, também Lu, pastora Lu, um casal também extraordinário que Deus tem levantado para liderar. Tem adolescente aqui nesse lugar? Espírito Santo, me lembra, porque tem uma palavra para os adolescentes. E se é dele, ele vai lembrar. Tem algo para derramar aqui sobre vocês, tem algo para contribuir com vocês. Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um privilégio de na Central pastorear adolescentes e jovens. Pela graça de Deus somos milhares, e Deus tem me dado um encargo muito grande pela vida dos adolescentes, porque eu tenho uma triste história. Eu vou ver se eu compartilho um pouco com vocês, para que se convertam em alegria. O nosso Deus é esse, é o especialista em fazer com que todas as coisas, inclusive as difíceis e ruins, cooperem para o nosso bem. Ele está aqui nesse lugar, Ele é bom, e Ele tem algo poderoso, aliás, eu posso dizer, explosivo para essa noite. É o Big Bang dele. Ele já fez no início, Ele fez na trajetória da história, quando materializou a sua própria vida em carne, por meio de Jesus aqui. Mas tem algo extraordinário para fazer nessa noite. Eu creio que um dos propósitos que Deus me trouxe aqui, foi para ser um dos instrumentos dEle, para relembrar algo valioso na vida de vocês, e ser um instrumento também para destravar esse poder explosivo dEle, que está dentro de nós. Eu vou falar aqui rapidamente 3 coisas ao meu respeito, e quero junto com vocês mergulhar num texto da palavra de Deus. Primeira coisa, eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Ele, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, eu sou apaixonado pelo nosso Pai, pelo Papai amoroso. E aí eu já vou introduzir algo ao meu respeito com relação aos adolescentes aí. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu não tive o privilégio, como muitos dos que estão aqui, de ser educado, ensinado nos princípios da palavra de Deus. Infelizmente, quando eu tinha 13 anos, tem alguém de 13 anos aí? Quando eu tinha 13 anos, um menino de 12 me levou para as drogas. E por isso a gente tem que ficar bem ligado com as nossas conexões. Não que a gente deva fazer um círculo nas pessoas desse mundo e dizer: eu não me associo com elas, mas a chave está em você fazer um círculo em você, um círculo no seu coração, e não permitir que todas as pessoas influenciem a sua vida. Toma cuidado com a voz que você valoriza, toma cuidado com o modelo que você valoriza e imita, toma cuidado. Eu infelizmente não tive essa instrução da parte dos meus pais, porque infelizmente também já eram divorciados. A minha mãe separou do meu pai grávida de mim, então não tive a referência de um pai dentro de casa, e infelizmente pela ausência da minha mãe, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, eu acabei buscando, como qualquer pessoa que não tem Deus, tem um vazio dentro de si.
E na minha ânsia de saciar aquele vazio, eu busquei nas coisas que esse mundo oferece, como é natural para um adolescente, para um jovem. Então já tinham buscado num relacionamento, já tinham buscado num cigarro, já tinham buscado numa bebida. E quando então um amigo, um parceiro ali da caminhada, dentro da minha casa, tira um cigarro de maconha e acende, eu com 13 anos, fumei pela primeira vez. Você quer que eu encurte a história aqui? Eu ia só falar que eu era apaixonado por Jesus, deixa eu encurtar. Infelizmente, com 14 eu estava no crack, com 15 na cocaína. A minha mãe já desesperada, sem saber o que fazer, eu estava morando no interior de Minas Gerais, ela fala, vou mandar o meu filho para a capital, para Belo Horizonte, porque lá ele vai poder estudar, lá ele vai poder ter acesso, né, a uma educação melhor e principalmente ficar longe das amizades aqui, porque ele está perdido. E aí quando eu cheguei em BH piorou a situação, porque eu conheci pessoas que colocaram grandes quantidades de droga na minha mão, falaram, use, venda, e depois você acerta comigo. Aí eu me tornei aquilo que lá na minha cidade do interior, eu fazia esporadicamente, eu me tornei um traficante dentro da escola do ensino médio, e comecei com pequenas quantidades de droga, até vendendo quilos de maconha, cartelas de LSD, pacotes de êxtase. Até infelizmente ter sido pego 2 vezes pela polícia, assinar processo, terapia de dependência química, psiquiatra de dependência química, tantas coisas. E eu posso dizer que foi feliz o dia que numa casa, eu já posso dizer uma outra coisa ao meu respeito, eu sou apaixonado por Jesus e eu sou apaixonado pela minha igreja, porque é uma igreja que não se limita às 4 paredes. É uma igreja que não depende de um púlpito, não depende de um pastor, mas faz de cada crente um ministro do Evangelho. Faz de cada cristão um representante de Jesus na sua geração. E numa casa, um crente comum pregou para mim. E eu tinha 18 anos, e ali eu escutei pela primeira vez o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Quando eu escutei o Evangelho, os meus olhos se abriram. Quando eu escutei o Evangelho, o Espírito Santo veio e selou dentro de mim. Quando eu escutei o Evangelho, a minha vida começou num processo extraordinário de transformação. E sabe qual é a palavra que eu quero dizer em primeiro lugar aqui para os adolescentes? Quando eu converti, pega essa aqui, ó, eu escutei falar de Jesus numa casa, de um crente comum. Aquilo foi tão poderoso, eu peguei uma Bíblia, eu digo que eu fui discipulado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas foi ali num pequeno grupo, onde todos os meus valores foram transformados. Eu estava vendo crente pregando o Evangelho, eu estava vendo jovem vivendo o Evangelho, mas começou a vir em mim uma pergunta, por que ninguém de 13 me apresentou a Jesus? Por que não tinha um de 14 para pregar o Evangelho para mim? Cadê os de 15? Cadê os de 16? Cadê os de 17? Ninguém. Eu fui procurar pessoas já consciente do Evangelho, daquela realidade, para fazer uma pergunta. E a pergunta que eu fazia era assim: por que você nunca falou de Jesus para mim? Eu não quero transferir a responsabilidade, mas eu queria entender como é que pode alguém que dá todos os sinais que é perdido, dá todos os sinais que é vazio. Cara, assim, eu não tenho nada contra quem usa dread, eu gosto tanto que eu tinha dread. Eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa. Eu dava todos os sinais. Eu não estou querendo te dizer que quem usa dread é um cara maconheiro, mas eu me identificava com o tal do Bob Marley. Eu me identificava com o tal dos Rastafares. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é como se eu levantasse uma bandeira e balançasse ela e dissesse assim: sou vazio, eu preciso de Deus, eu estou buscando alguma coisa para me preencher, para me saciar. E posso te contar, ninguém até os meus 18 anos falou de Jesus para mim. E quando falou, a transformação começou. Foi assim, foi irresistível. Os meus olhos se abriram, a minha vida foi
completamente transformada. Isso onde? Na intimidade de um pequeno grupo. Aí me conectei com a igreja local. Aí fui crescendo, me tornei depois um líder de um pequeno grupo. Por quê? Porque não dá para você receber e guardar só para você. Eu queria também compartilhar. E aí me tornei um líder de um pequeno grupo, me tornei depois um supervisor, porque meu pequeno grupo cresceu, tantas pessoas foram alcançadas. Depois me tornei um coordenador. Depois fui trabalhar numa multinacional. Deus fez uma história maravilhosa, porque eu não tinha perspectiva de futuro. Eu não conseguia ver lá na frente. Eu não tinha referência dos meus pais. Eu tinha, pelo contrário, um estigma: eu não vou dar conta, eu não sei fazer outra coisa, meu negócio é só droga, eu não dou conta de estudar direito, eu só preciso, não é para passar de ano, eu preciso colar, eu preciso dar um jeito, eu não vou dar conta. Mas o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Isso tem a ver com a mensagem. Eu sei que já começou, mas eu ainda quero me aprofundar com você. E ele começou a ministrar sobre a presença dele que estava dentro de mim. Resultado? Eu tive a alegria de formar em 2 faculdades. Eu tive a alegria de, depois de coordenar, deixar atividade numa grande multinacional para me dedicar de tempo integral à obra de Deus. É uma obra que Jesus fez na minha vida. Eu quero compartilhar um pouco mais dela com você. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que, ao conhecer a Jesus, eu me tornei um apaixonado por Ele. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Eu sei que Deus vai fazer algo no seu coração nessa noite. Uma delas é te apaixonar mais por aquele que te amou primeiro. O que eu fiz para merecer um encontro pessoal com Jesus? Nada, mas por seu amor e por sua graça. Ele veio ao meu encontro, Ele me amou, Ele me perdoou, Ele tem me transformado e por sua misericórdia me usado. Eu sou apaixonado por Ele, sou apaixonado também pela minha família. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu sou casado com ela tem 12 anos, então sobre a minha vida tem uma unção de casar cedo. Tem alguém que quer receber essa unção aí? Levanta, receba. Quem mais? Receba. Receba. Tem uma unção de... Eu casei com 21 anos. Então já te revelei a minha idade, se você é bom em matemática. E com ela eu já tenho 3 filhos. Também sou multiplicador. Você sabe qual foi a primeira palavra que Deus deu ao homem? Foi assim: sejam férteis e multipliquem-se. Eu não tenho dúvida que Ele quer que a gente gere filhos naturais para encher a terra. Mas posso te dizer, apenas filhos naturais não cumprem o propósito na essência que Deus deu para o homem. Porque naquele momento, quando Deus disse para o homem multiplicar, era um homem pleno, que carregava a presença de Deus. Por isso a maior alegria é hoje eu levar o evangelho para uma pessoa, e o Espírito entrar nela, e ela por crer se torna filho de Deus, e eu como um filho estou me multiplicando em outro, e assim enchendo a terra da glória de Deus. Eu quero te encorajar também a ser um multiplicador, mas quero te encorajar também a amar sua família. Eu me lembro de procurar o meu pai, anos, por conta dessa vida nas drogas, ele morando em outra cidade, sem relacionamento com ele, para pedir perdão para ele. Eu me lembro o dia, e isso daqui é para alguém aqui nessa noite, eu fui até a casa do meu pai, e eu disse para o meu pai assim: pai, me perdoa, por não ter te honrado como um pai. Você não se importa não, pai, mas eu vou me ajoelhar aqui, eu queria pedir para o senhor pôr a mão na minha cabeça, e orar por mim, e abençoar a minha vida. Ali meu pai fez uma oração, ali foi um processo de reconciliação, e posso dizer, Deus pela sua palavra, mas também por algumas respostas que dei, me capacitou a ser um pai, me capacitou a ser um protetor da minha família, e um provedor para o meu lar. Eu creio que Deus quer restaurar sua casa também, restaurar sua família. Eu me lembro do dia que a minha mãe me procurou e falou: Léo, posso te dizer uma coisa? A sua vida
me fez apaixonar por Jesus. Ela se converteu, meu pai se converteu, meus irmãos se converteram, todos se batizaram, e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho uma casa hoje, uma família, minha maior alegria é ensinar meus filhos no caminho do Senhor. É já logo cedo ensinar eles a orar, a ler a Bíblia, a meditar na palavra, a memorizar a palavra, a cantar a palavra. E lá em casa somos o João, de 6 anos, o Pedro, de 4 anos, e desculpa se tem algum Tiago, mas no meu barquinho entrou o Felipe. Felipe tem 2 anos, e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você também? Você restaurar sua casa, restaurar com seu pai e sua mãe, honrar o primeiro homem que Deus te deu, seu pai, honrar os homens que estão aqui, a primeira mulher que Deus te deu, a sua mãe, para que você possa construir uma família. Talvez hoje o maior presente que nós podemos dar para a nossa geração é um casamento, é uma família abençoada, é um homem e uma mulher que se casam, constituem uma família e é um modelo da expressão de Deus para essa geração. Eu amo a minha família e também amo a minha igreja. Tem alguém que ama a sua igreja aí? Ô, gente, se não fosse, é lógico que o nosso Deus, Ele é Deus soberano e faz, de todas as maneiras para alcançar os seus filhos. Mas a minha igreja, ela quebrou um paradigma, assim como essa igreja, por isso nós temos tanta identificação, há alguns anos atrás. Éramos uma igreja de 300 e poucas pessoas, uma igreja bíblica, uma igreja consistente, mas uma igreja cujo maior propósito era manter os seus fiéis crescendo na palavra, se afastando do mundo e vivendo na verdade. Pronto. Mas nós entendemos o poder do Espírito Santo, que nos faz testemunhas. Para que receber o Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para quê? Para chapar no Espírito? Isso é muito bom, mas é muito aquém daquilo que Ele tem para nós. Recebereis poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então não pode ficar num pastor, não pode ficar num pregador, não pode ficar em alguém que vem aqui no púlpito ministrar, mas isso tem que ser uma realidade na vida de todos aqueles que receberam o Espírito Santo, para se posicionar como um ministro, e viver a igreja, e viver o Evangelho. Sabe o que nós fizemos? Abrimos os nossos primeiros 15 grupos, com aqueles que cheios do Espírito Santo diziam, conta comigo, para ser um ministro, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. São os GCs. Abrimos 15, hoje, passaram-se então 2 décadas, pela graça e bondade do nosso Deus, nós somos cerca de 1.900 grupos, de 350 pessoas, hoje somos cerca de 14.000 pessoas participando dos nossos grupos. E sabe o que Deus fez durante essa pandemia? Quando muitos se recuaram, quando muitos fecharam, nós expandimos para 2.400 grupos, cerca de 19.000 pessoas participando dos nossos grupos. Por quê? Porque se tem algo que o povo quer, vacina. Vacina para uma doença que mata, para uma doença letal e que traz consequências. Mas existe um vírus ainda pior, que está rolando pelo mundo todo, destruindo famílias, destruindo futuros, acabando com adolescentes e jovens, com todo tipo de pessoa. É o vírus do pecado e da morte. E para esse, a vacina já existe há muito tempo. E a pergunta foi, quem topa se levantar para aplicar a vacina, que é o próprio Jesus, na vida das pessoas? 2.400 se levantaram, e o resultado foi extraordinário. E eu creio que Deus me trouxe aqui também, para que você possa amar mais a Jesus, amar mais a sua família,
amar mais a sua igreja e a missão que Ele tem para nós. Amém? Você está comigo? Agora, tem algo que Deus pediu para eu fazer aqui nessa noite, e por isso eu quero ler um texto da palavra. E sabe qual foi a impressão que eu tive? Eu chamo de oca, eu falo, pode ser assim? Todo mundo aqui fala oca? Ah, então tá bom. Oca, quando você colocou a mão aqui e começou a orar por mim, me veio uma impressão no meu espírito, que é uma caixa, é um embrulho que está sendo entregue para você e para Ju. E quando você abre essa caixa, surpreendentemente, dentro tem uma chave. E eu perguntei para o Espírito, eu falei, que chave é essa? Tem uma porta? Tem uma estação nova? Tem algo novo? E o Espírito disse, é chave que destrava o sobrenatural. É uma chave que é colocada em corações de pessoas e dão acesso para viverem algo nunca vivido antes. E sabe o que eu creio? Eu creio que nessa noite tem uma chave aqui disponível, para ser colocada no seu coração e para você acessar uma nova dimensão. Existe um Big Bang da parte de Deus, existe um poder explosivo da parte de Deus, e sabe que Deus colocou no meu coração? Que uma das coisas que Ele quer fazer, me trazendo aqui, é testemunhar o poder explosivo do Espírito Santo. Aquele que vendia a morte à prestação, hoje está aqui para ministrar vida e vida de graça. Aquele que vivia na mentira, hoje está aqui para testemunhar uma vida firmada na verdade. Aquele que antes não tinha perspectiva de futuro, não sabia o que ia ser, hoje está aqui para mostrar para você o poder do Espírito Santo, para te levar a experimentar coisas maiores, a experimentar o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, mas aquilo que Deus preparou para você, mais do que você já pediu, mais do que você ousou pensar, mas é de acordo com o Espírito dele que está nesse lugar, e mais perto do que você pensa, porque ele está dentro de você. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, se prepara. Eu queria pedir para você orar junto comigo, e falando assim, Deus, põe esta chave sobrenatural no meu coração. Deus, destrava o sobrenatural. Deus, fala para Ele, eu quero experimentar o poder explosivo do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser conduzido a um lugar onde nunca fui, a uma dimensão que ainda não acessei. Eu quero experimentar o seu poder de uma forma que nunca antes ousei acessar. Eu quero, Jesus, viver os planos sobrenaturais que o Senhor tem para mim. Você está comigo? Então fala amém. E vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Está aí atrás para você ler. Eu quero mergulhar aqui nele junto com você, nós lermos esse texto, mergulharmos nele. São 2 versículos, eu vou ler o 19, depois eu vou ler o 20 com você, mas eu quero trazer aqui para você uma dimensão. Olha só, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu para o povo de Corinto, e se você pegar o contexto em que foi escrito, e o que está acontecendo ali, é meio assim, assombroso. Por quê? Porque o povo de Deus, que era para viver algo extraordinário, estava vivendo algumas práticas, que se a gente mencionar, em pleno século 21, pode escandalizar alguns dos que estão aqui. E o apóstolo Paulo, ele está querendo para mim aqui, para você responder uma pergunta do tipo assim, por quê? Porque tem pessoas no nosso meio que parece que não experimentam uma vida num outro nível? Por que tem pessoas no nosso meio que parece que não experimentam esse
Big Bang da parte de Deus, esse poder explosivo da parte dele. Porque tem pessoas que se dizem cristãos, se dizem crentes, participam da igreja, participam de um GC, estão envolvidos numa comunhão, mas parece que estão agarrados numa vida velha, estão vivendo com práticas que não são práticas de um filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: ei, vocês que ainda não experimentaram esse sobrenatural, ei, vocês que ainda estão agarrados em algumas coisas, ei, então, atenção aqui, eu não quero dizer que você e todos os que estão aqui estão dessa maneira, mas eu quero dizer que se você tiver a compreensão exata desse texto, você não apenas vai romper, não apenas vai deixar coisas antigas, práticas antigas, inconvenientes aos santos, mas você, ainda que talvez já tenha deixado, vai acessar o sobrenatural. Está comigo? Então, começa aqui, com despertar da parte dele. Por isso eu disse no princípio que vim aqui também como instrumento de Deus para trazer um lembrete para você. Eu vim aqui como um instrumento de Deus para trazer um awake, um despertar na sua mente, e mais do que isso, um despertar no espírito. E é como se Deus estivesse aqui nessa noite, dizendo assim: ei, você não sabe quem você é? Ei, eu quero te lembrar, povo de Deus, ei, quem você é? Acaso não sabe? Por quê? Porque com a maneira que muitos estão vivendo, parece que não sabem. Da maneira que muitos estão aquém da vida que Deus tem, parece que não sabe. Então, você quer o sobrenatural? Você quer uma nova dimensão? Ei, se liga nessa verdade. Você não sabe quem você é? Acaso não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? Eu sei que essa pergunta ela é profunda, mas uma das dimensões que você precisa ativar, e não apenas na sua mente, mas ter, e eu oro, Espírito Santo, para que você faça, em nome de Jesus, aqui nessa noite, uma revelação espiritual de quem são. A vontade que tem é de chacoalhar, a vontade que tem é de cutucar, e é de perguntar no íntimo do seu ser: você sabe quem você é? Você sabe o que o seu corpo representa? Você é santuário de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E ler esse texto alguns anos atrás gerou nada mais, nada menos do que uma explosão na minha mente, uma explosão no meu coração, pois a palavra de Deus diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Quando você ativa isso na sua mente, eu peço para o Espírito fazer, ativa isso no seu coração, e eu te clamo, Espírito Santo, ative isso no seu espírito. Você precisa ir para uma outra dimensão. Por quê? Porque a maneira que alguns estão lidando com o corpo, a maneira que alguns estão vivendo no seu dia a dia, seja no seu ambiente de estudo, seja no seu ambiente de trabalho, seja dentro da sua casa, seja com a roupa que você coloca, seja com a conduta que você tem, parece que não sabe quem é. E quando você entende quem você é, tudo muda. Vou te dar um exemplo. Eu era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima. É como se o tempo todo eu dependesse de afirmação da minha namorada, de uma afirmação dos meus pais, de uma afirmação das pessoas, para que eu pudesse me colocar de pé e pensar: se eu sou capaz, eu dou conta, eu sou alguém, eu sou importante, até mesmo com relação, no meu relacionamento, a um ciúme que tinha. Muitas vezes tinha um ciúme na minha namorada, ter alguns outros amigos, e isso tudo refletia na minha autoimagem. E o dia que eu entendi, porque infelizmente dentro do ambiente em que fui criado, e um menino rebelde, muitas vezes eu escutei dos meus pais, especialmente da minha mãe, e depois do meu pai: não era para você ter nascido, você não foi planejado, você só dá problema.
E muitas vezes olhava para o meu pai que não tinha condição de mandar um recurso para casa, não tinha condição de ajudar com pensão. Eu também pensava, eu não vou dar conta de sustentar minha casa, eu não vou dar conta de formar uma família. E tantos pensamentos como esse, mas um dia, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a minha identidade. E tudo mudou. Ei, Léo, você não sabe quem você é? Não, eu não sei quem eu sou. Então se liga, Léo, porque você é imagem e semelhança. Você é a minha habitação. Você é um santuário. Você é sagrado. Ei, Léo, você precisa se dar valor. Você não está se dando valor. Você é templo do Espírito Santo. Eu vou te dar mais um exemplo para você entender. Aqui eu tenho um teclado. E a expectativa é que esse teclado, nesse lugar que nós chamamos de templo, muitas vezes, toque apenas músicas que louvem o Senhor. Faz sentido? Se alguém pegar esse teclado e tocar aqui uma Anitta, o que você vai achar disso? Vai falar, não está legal. Esse lugar é um santuário. Esse lugar é sagrado. Aqui nós temos um telão, um projetor. E o que você acha se a gente reunir a galera aqui para assistir Round 6? O que você acha de reunir a galera aqui para assistir um La Casa de Papel? Porque afinal de contas, tem um telão. O que você acha disso? Tem gente que vai achar, curte a ideia, bora marcar. Mas tem gente que vai ficar escandalizado. Por que vai ficar escandalizado? Porque esse lugar, na nossa colonização então, católica, apostólica, romana, nós então tivemos na nossa mente de que a igreja, o prédio onde a igreja se reúne é o templo, é o santuário. E na nossa cabeça então, nesse lugar que é o santuário, pera lá, a roupa que você vai usar, toma cuidado com a música que você vai tocar, toma cuidado com aquilo que você vai passar, vai transmitir nesse lugar, não é verdade? Por quê? Porque na nossa cabeça isso aqui é sagrado. Eu não estou querendo avacalhar a parada, mas eu preciso te dizer o que está escrito em Atos 17, 24. Porque o Deus que fez os céus e a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não habita nesse lugar. O que a palavra de Deus está dizendo é que o santuário de Deus não é o prédio. Esse lugar se torna sagrado quando o primeiro que é um verdadeiro santuário pisa nesse lugar. Esse lugar se torna sagrado quando aquele que é sagrado se reúne nesse lugar. Eu não tenho dúvida que tem que ter reverência aqui. Por quê? Porque é um ambiente dedicado para cultuarmos a Deus. Mas o que Deus está querendo dizer é que o sagrado não é o teclado, mas são os seus dedos. Não é tocar nesse lugar, mas é onde você estiver. O sagrado não é esse telão, mas o sagrado são os seus olhos. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. A parada não é a roupa que você usa para vir para cá, é a roupa que o templo do Espírito Santo de Deus vai usar em qualquer lugar. Então isso muda quando eu comecei a entender, eu sou sagrado. Eu sou um santuário. E mais, eu tenho valor. Por quê? Porque Deus me formou para habitar em mim. Deus me formou como a casa dele. Uau! Quando eu li Salmos 119, 118, 119, 118, eu já li várias vezes os Salmos. Mas é aquele texto que diz assim, que o nosso Deus nos formou de uma forma especial e admirável, no ventre da nossa mãe. É por isso também que nós somos pró-vida, porque o Salmo 118, verso 13, diz que quando ainda éramos sem forma,
No nosso embrião, Ele nos teceu lá e designou planos para nós e nos formou de uma forma especial e admirável. Aí eu comecei a olhar para mim, não é que é orgulho, mas eu comecei a pensar, eu tenho valor. Eu fui formado pelo próprio Deus. Eu não sou made in China. Eu sou made in heaven. Eu não fui formado por qualquer um. Deixa eu te falar uma coisa a respeito da formação de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos do quinto dia. Tem gente que diz para você que você é um animal racional. Você não é um animal racional. Porque os animais são do quinto dia. Nós somos o quê? Do sexto dia. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Um animal tem um corpo, um animal tem uma alma, mas nós temos a vida do próprio Deus, porque Ele nos pegou do pó da terra. Ele faz o corpo, Ele sopra ruar, o fôlego de vida e alma vivente. Corpo, alma e espírito. Assim somos nós. Imagem e semelhança do nosso Deus. Então o Deus que simboliza a mão, Ele nos forma. Imagem e semelhança dEle. Pega essa. Porque Ele não cria. Quando Ele cria a partir do nada. Criação é assim. É a partir do nada. Os animais foram criados. Mas nós fomos formados. E quando forma a partir de uma forma. E quando Ele nos formou, Ele olhava para Ele mesmo. E Ele nos formou a sua imagem e a sua semelhança. É como se então, se Deus é a mão, nós somos a luva. Imagem e semelhança de Deus. E sabe o que nós carregamos? Todo o potencial para expressar a Deus e representar a Deus. Mas a realidade é que sem Deus, nós estamos vazios. Nós carregamos apenas o potencial, mas a gente não expressa ele. Por isso uma coisa é você entender que você é santuário. Diga assim, eu sou um santuário. Eu sou sagrado. Eu tenho um valor. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso já muda tudo. Muda tudo. Quando você tem essa revelação. Mas coloca para nós aí 1 Coríntios 6,19. Porque diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que ele o quê? Habita, fala habita. Habita, mais uma vez. Fala habita. O Espírito Santo habita em mim. Eu te pergunto, será mesmo? Porque uma coisa é você ter o potencial para ser a morada dele. Uma coisa é você ter o potencial para ter ele dentro de você. Outra coisa é quando ele entra dentro de você. Ele é aquele que preenche cada lacuna do seu ser. Se eu colocar um copo aqui dentro, um telefone aqui dentro, ainda que algumas notas de 200 aqui dentro, ainda que eu colocar umas gotas de LSD, ou que eu coloque uma cerveja artesanal, o que eu vou colocar? Pode até dar para você a sensação de saciedade, mas só Ele vai preencher cada lacuna do seu ser. Você tem o potencial para ter Ele dentro de você. A pergunta é, Ele já entrou? Ele já entrou? Sério, eu pergunto. Ele já entrou? Sabe por quê, gente? Porque não tem como você receber o Espírito Santo e ser a mesma pessoa. Não tem como o Espírito de Deus. Quem? O Espírito de Deus entrar dentro de você
e você continuar a mesma pessoa. Não tem como. Por quê? Porque não é o espírito do mundo, não é o espírito de medo, não é um espírito qual, é o espírito de Deus. É o mesmo que gerou Jesus no ventre de uma virgem, é o mesmo que conduziu Jesus por essa terra de maneira santa e irrepreensível, é o mesmo que o capacitou, sendo 100% homem, dizer não para o pecado e para a tentação. É aquele que o capacitou a ser humilde, a ser obediente e a suportar uma cruz. É aquele que o capacitou a morrer de amor por mim e por você. É aquele que o capacitou a vencer a morte, a ressuscitar dos mortos, aquele que provou para todos no poder do Espírito Santo, que vence a morte, está dentro de mim, dentro de você, que andou por toda parte curando enfermos, expulsando demônios, operando sinais e maravilhas, e levou Jesus então assunto aos céus, e deu para ele o nome que está acima de todo nome, deu para ele autoridade, o colocou à destra do Pai Todo-Poderoso. É Ele que, para não nos deixar órfãos, envia da presença dEle mesmo. Porque pensa comigo, se você quisesse ter um encontro com Jesus hoje, nós não estamos tão longe do aeroporto, mas você ia ter que fazer talvez uma escala em Roma, depois você ia parar lá no aeroporto de Tel Aviv, para você ir até Jerusalém, a região ali do Lago da Galileia, para ter um encontro com Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje, certamente ia ser difícil você pousar em Tel Aviv, o aeroporto ia estar lotado. Agora pensa comigo, quantas pessoas você acha que estariam lá, para ter um encontro com Ele? Quantas? Vamos arredondar, 1 milhão de pessoas lá. Muito mais eu creio, porque hoje no mundo já somos mais de 2 bilhões de cristãos. Mas vamos dizer que tem 1 milhão lá, 1 milhão para ter um encontro com Ele, 1 milhão de pessoas. Se Jesus atendesse, me ajuda os bons de matemática, porque pode ser que eu erro, vou fazer a conta aqui. Se 1 milhão de pessoas estão lá, e Ele der 1 minuto para cada um, 1 minuto, agora vamos pensar, que Jesus ele teria que dormir, ele teria que comer. Então hoje uma pessoa trabalha 8 horas por dia, vamos dizer que Jesus trabalharia 14 horas, se em 14 horas, ele atender cada pessoa 1 minuto, isso significa, que ele atenderia, vai fazendo a conta aí, 14 horas, se ele atender cada 1 minuto cada pessoa, 840, se você colocar aí, ó, divide por 365, nós estamos falando, sabe do que? Só para te chocar, se Jesus estivesse aqui hoje, e Ele fosse atender pessoas, 1 minuto cada um, e você estivesse na fila no meio de 1 milhão, ia ser mais ou menos 3,2 anos, para você ser atendido por 1 minuto por Ele, fora os que pegassem em especial, você ia ficando ainda, você está entendendo? Aí Ele falou, ei, fica tranquilo, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o outro não virá, é para o bem, você não vai precisar ter o acesso comigo no corpo, você vai poder ter o acesso comigo no seu espírito, é para o bem, eu vou, agora, aquele que crê em mim, olha o que ele falou em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele, e faremos morada nele. Uau! Eu vou subir, eu vou descer, mas eu não vou vir para passear em você. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento ele vem sobre todo aquele que o clama, sobre todo aquele que crê. Efésios capítulo 1,
verso 13, diz que aquele que ouve o evangelho e crê na palavra, é selado, olha lá, é selado em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. É um selo, ele vem para fazer morada. Tem gente que pensa, porque um dia ele se manifestou como pomba, que é assim, você tem que tomar cuidado, porque senão, você faz assim, o Espírito Santo vai embora. Toma cuidado, porque senão o Espírito Santo vai sair de você. E deixa eu te dizer, se você receber o Espírito Santo, ele não vem para passear em você, ele vem para morar em você, ele vem para fazer morada em você. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma alma e Deus te deu um espírito. O seu corpo te põe em contato com o mundo natural, a sua alma te põe em contato com você mesmo. Por que ele te deu um espírito? Para te pôr em contato com ele que é espírito, para te pôr em contato com o mundo espiritual. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de você e ele mistura com o seu espírito. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz assim: aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Então significa que o seu corpo não muda, a sua alma ela ainda precisa ser transformada, o seu corpo, é claro, precisa ser governado, precisa ser disciplinado, precisa ser às vezes até mortificado, precisa ser, esmurrar o seu próprio corpo para que ele não te coloque para fazer aquilo que o seu espírito não quer que você faça. Então, o seu corpo precisa ser disciplinado, a sua alma está sendo transformada, mas e o seu espírito? O seu espírito ele é regenerado. O seu espírito recebe o Espírito de Deus, e agora sabe o que acontece? Uma nova criatura nasce. O Espírito de Deus vem no espírito humano, os dois são misturados, e tudo que tinha para acontecer no seu espírito, acontece na hora que você recebe o Espírito de Deus. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O Espírito de Deus entra dentro de nós. Então o que aconteceu comigo? Pensa na minha vida, um usuário de drogas. Vamos falar a verdade, um traficante de drogas. Eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa. Eu não conseguia fazer nada sem. Eu já tomei remédio, eu já tentei ficar sem usar, eu não conseguia. Eu não conseguia ir para a escola sem. Eu não conseguia ir para a faculdade, eu não conseguia fazer nada sem droga. Nada. Aí o que acontece? O Espírito Santo entra dentro de mim. Amigo, tem como receber o Espírito Santo de Deus e ser a mesma pessoa? Tem como? Então a grande pergunta é: será que você já recebeu o Espírito Santo? Sabe por quê? Vou te falar a verdade. Hoje nós estamos na época do Christian Cool. Cara, é massa ser crente. Tem umas blusas descoladas. Olha o pastor, velho. A Bíblia que você usa, a igreja que você participa. Então sabe o que acontece hoje? Tem muitas pessoas que têm um encontro com a religião, tem um encontro com uma música bonita, tem um encontro às vezes num GC com um lanche legal, tem um encontro com gente boa, tem um encontro com um ambiente espiritual, ele tem um encontro com a religião e ele aprende. Sabe o que ele aprende? Ele aprende a falar como crente, ele aprende o jeito do crente, ele não fala mais rezar, ele fala orar, ele fala irmão, entendeu? Ele está na fita, ele dá os rolé com os crentes, ele aprende até a orar direitinho. Por quê? Porque ele põe em nome de Jesus, amém, no final da oração. A minha pergunta é, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13. Capítulo 13, verso 5. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se estão na fé. Examinem-se, provem a vocês mesmos. 2 Coríntios 13, 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Faz um autoexame, prova,
Tem gosto de Jesus? Passa pela prova, passa pela pandemia, faz a prova, termina um namoro, passa pela prova, perde o emprego, não passa no Enem, passa pela prova, passa pela dificuldade, vamos ver, examina para ver se está na fé. A não ser, não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Ei, o Espírito Santo está em você? Você tem que examinar. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo, sabe o que por aí? Aqui ó, de crente desviado. Olha o tanto de crente desviado. E essa igreja aqui, cadê os jovens? Olha o tanto. A minha pergunta é assim, desviado de quê? Desviado de quê? Desviaram da religião? Desviaram de quê? Desviaram da música legal, do lanche semanal, desviaram de quê? Da blusa gospel. Por quê? Porque não tem como você receber o Espírito Santo, ele entrar dentro de você e você ser a mesma pessoa. A parada é o seguinte, imagina aqui que eu tenho um porco aqui, consegue imaginar um porco aqui? Eu pego esse porco e levo ele para dentro da igreja, e aí sabe o que eu faço? Eu passo um lava-jato no porco, esfregão no porco, eu ponho um lacinho no porco, uma coleirinha no porco, e aquele porco agora alguém vai dizer, mas é um cachorro? Eu dizer, não, é um porco, mas ele está melhorado, não está? E por que você sabe que ele é um porco? Porque se você soltar a coleira, ele volta para a lama. Aí sabe o que nós temos que fazer? Faz a Big Bang, porque tem que segurar o cara lá. Chama o GC, chama os brothers, os amigos, por quê? Porque o porco está querendo passar, e aí está todo mundo segurando o porco, chama os amigos, chama todo mundo, passou debaixo da perna, e vai para a lama, e chega lá, vem galera, por quê? Porque o cara está na lama, olha a vida que ele está vivendo, aí está todo mundo empurrando o porquinho para ele sair daqui, ele vai sair, deixa eu te dizer, tem muitos que estão sendo aperfeiçoados, mas não estão sendo transformados. O que Deus quer fazer? Não é te dar um encontro com uma conferência, é te dar um encontro com o Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele não melhora. Aquele que está em Cristo, ele não fala melhor. Aquele que está em Cristo, ele não tem um namoro mais legal. Aquele que está em Cristo, ele não veste, não. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele já não é mais um porco, ele é um pássaro. Agora ele não mais anda no chão, ele voa. Meu amigo, pode até vir uma tempestade, pode até vir uma tribulação, ele pode até cair na lama, mas ele vai dizer, vem me ajudar. E é só um empurrão que ele vai voltar a voar, porque a lama não é mais o lugar dele. Essa é a parada. Então, o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou te dizer, eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Ele não está sobre mim, ele não está do meu lado, ele não está atrás de mim, ele está dentro de mim. E quando eu chego, ele chega. E quando eu falo, ele fala. E quando eu sopro, até o meu sopro é permeado da presença dele. Eu não sou Deus, mas eu sei que eu sou coparticipante da natureza divina. Eu estou longe de ser Deus, eu não sou nada sem Ele, mas eu sei que eu tudo posso naquele que está dentro de mim. Um poder explosivo está dentro de mim. Sabe o que Ele faz? Ele me transforma numa nova pessoa. Sabe o que Ele faz? Ele me capacita a viver o sobrenatural. Eu vou te contar uma coisa, eu nunca tinha lido um livro. Eu estava conversando com um adolescente antes de vir para cá num acampamento, e o adolescente, cara, seus 18 anos, 17 anos, eu estou chutando, eu não perguntei a idade, mas eu perguntei para ele, você está em que ano? Ele falou, parei. Eu falei, você parou o quê? Parei de estudar. Eu falei, mas você parou esse ano? Não, já tem um tempo.
Eu falei, você parou em que ano? Ele falou, no primeiro ano. Eu falei, você parou no primeiro ano? E era para você estar em qual ano? Ele falou, era para eu estar no terceiro. Eu falei, cara, não é à toa que Deus mandou te perguntar. Porque se eu estou te perguntando aqui, tem um propósito. E eu quero ser um instrumento de Deus para a solução. Deus não te chama para perecer. E a falta de conhecimento faz isso. Deus está te chamando agora para você voltar para o estudo e Ele vai capacitar você. Quem está falando aqui para você era alguém que dependia de cola para passar. Quem está falando aqui para você era alguém que não gostava de estudar. Eu não contei isso para ele, mas sabe o que Deus fez comigo? Quando o Espírito Santo entrou, Ele ressignificou de tal maneira que eu disse, eu quero ser, nada mais, nada menos, não por mim, nada para mim, por Ele, o melhor onde eu puder estar. Eu vou sentar lá na frente, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou aprender, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, eu que nunca tinha lido um livro, hoje a minha biblioteca tem mais de 1000 livros, pastor Oca estava mencionando aqui, que a liderança está lendo um livro, que eu tive a graça de escrever, eu só quero te inspirar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo aquilo que você pediu ou pensar, segundo o poder dEle. Segundo o poder dEle o quê? Que opera onde? Aonde? Em nós. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder, que opera em nós. Vamos voltar para esse versículo. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero pedir para a banda subir. Olha o que está escrito. Volta lá para mim, 1 Coríntios capítulo 6, 19. Diz assim, ei, sabe não, mano? Você é templo dele. E te digo mais, você é um santuário dele, e ele habita em você. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ele habita em mim? Porque se ele está dentro de você, ninguém pode deter os grandes planos que Ele quer realizar, apesar de você. Não é quando eu me tornar forte, ou depois que eu deixar de ser fraco, é que eu vou ser forte. É na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque a fraqueza é o portal de Deus, para Ele se manifestar. Ele quer agir. Agora, qual é a revelação? Primeiro é que eu sou um santuário. Segundo, é que se eu deposito a fé nele, onde ele está? Onde ele está? Tem gente que está procurando o Espírito Santo na estratosfera. Tem gente que está procurando o Espírito Santo em algum lugar. A gente precisa entender a trindade poderosa. O nosso Deus, tudo que Ele faz no plural. Se você for ver Gênesis, quando Ele vai formar, Ele diz façamos. Quando lá em Babel Ele vai confundir a língua, Ele diz nós vamos descer, e nós vamos confundir. É a trindade em ação. Quando Ele vem habitar em nós, sabe o que diz? Nós viremos, e habitaremos, e faremos morada nele. É a trindade. Agora nós precisamos entender que o Deus Pai, onde que Ele está? Ele está no trono. Isaías fala que Ele está sentado num trono, num alto e sublime trono. Quem está à destra dEle? Jesus. Ele foi assunto aos céus, Ele cumpriu uma missão aqui na terra, e Ele assentou à destra do Pai Todo-Poderoso. Ele está lá, como um advogado, como paráclito, como auxiliador, junto ao Pai. E quem está aqui na terra? O Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? É a pessoa de Deus que age na terra. Ele está aqui. Agora a grande questão é se Ele está dentro de você. Olha lá, ó. Ele habita em vocês e lhes foi dado por Deus. O papai, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer dar o Espírito Santo àquele que pede. Ele quer dar o Espírito Santo para habitar em você, porque tem uma obra para cumprir aqui. Tem uma missão para ser feita aqui, e essa missão não é mais feita por Jesus. Jesus está à destra do Pai. Quando o apóstolo Estevão foi apedrejado, diz o texto que ele viu o céu abrir, o Pai assentado no trono,
o Jesus Cristo à direita do Pai, e Ele cheio do Espírito Santo. Quem está aqui na terra para operar em nós? Quem é? É o Espírito Santo. Meu amigo, nós precisamos receber o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos andar no Espírito Santo. A vida cristã, ela é feita de duas substituições. E muitos na vida cristã acabam vivendo só a primeira substituição. Sabe qual é a primeira substituição? A primeira substituição é a seguinte: todos nós pecamos e merecemos condenação. Todos nós pecamos e merecemos a punição da parte de Deus, a consequência pelos nossos erros. E sabe qual é a primeira substituição? É a morte que você merecia sofrer, Ele morre no seu lugar. A punição que todos nós como humanidade deveríamos receber, Ele sofre no nosso lugar. Era para nós sermos condenados, Ele recebeu a condenação. Está comigo? E aí você diz: eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo a vitória da cruz. Agora Ele chama a gente para viver uma vida aqui na terra. E sabe qual é a vida aqui na terra? Eu vou dizer para você: é o chamado para o sobrenatural, é o comissionamento do impossível. Ele chama você aqui na terra para representá-lo. Vou representar Deus. Ele chama você aqui na terra para ser expressão dele. Ele chama você aqui na terra para amar as pessoas, amar os que te amam, mas amar os que te perseguem. Ele chama você aqui na terra para curar enfermos. Ele chama você aqui na terra para expulsar demônios. Ele chama você aqui na terra para viver reto no mundo torto, sóbrio no mundo embriagado, puro no mundo pornográfico. Ele chama para você aqui brilhar no meio de uma geração corrompida e depravada. E você fala: como é que eu posso? Como é que eu faço? Eu não dou conta. É por isso que às vezes cai na moralidade, é por isso que eu não vivo essa vida extraordinária. Por quê? Porque é impossível. E tem muitas pessoas que estão queimando o filme, estão queimando o nome do evangelho, dos evangélicos, porque diz assim: é difícil demais ser crente. Ou queima porque diz assim: ah, isso aí ninguém faz, ah, isso aí não é assim, ah não, isso aí é só teoria. Meu amigo, deixa eu te dizer, sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas estão querendo viver a vida que é feita para ser vivida no espírito, na força do braço. O cara não dá conta, ele tenta na força do braço, ele tenta, é como aquele porco, ele tenta ficar ali naquele perfuminho, naquele lacinho, viver naquela vida. Ele fala: eu não dou conta, eu quero ir para a lama, eu não dou conta. Aí você precisa experimentar a segunda substituição. Qual é a segunda substituição? Se a primeira é Ele morreu no meu lugar, a segunda é Ele vindo viver no meu lugar. Se a primeira é Ele morre a morte que eu merecia sofrer, a segunda é a vida que eu fui chamado para viver, e eu não consigo, Ele vem no meu lugar. Agora, já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. O que Deus está querendo fazer é derramar o Espírito Santo em você. Para que Ele quer derramar o Espírito dEle? Ele quer assim, sabe o que Ele quer derramar o Espírito? Para que você não fique sozinho. Ei, não tem solidão para você, tem um conforto, tem um consolo, tem um melhor amigo. Ele não é um vento, ele não é uma força, ele não é um poder, ele tem todo o poder, ele é a pessoa de Deus, ele é o seu melhor amigo. É Ele dentro de você, é você carregar a presença dEle, e você não pode carregar a presença dEle sem insensível àquele que está dentro de você. Você não pode andar com um amigo do seu lado, viajar com ele, sem conversar com ele. Você não pode ter o Espírito Santo dentro de você e não perceber a presença dEle. Eu quero falar 3 P's aqui para a gente encerrar. 3 P's, posso falar 3 P's? Posso? E você vai nos conduzir, o Espírito Santo vai descer e nós vamos cumprir 3 P's. Primeiro P, anota aí, você precisa perceber a presença do Espírito Santo, perceber a presença dEle. Sério, você percebe a presença dEle em você? Quando você acorda, Ele está com você. Quando você vai tomar um café, Ele está com você.
Quando você vai para um carro, vai pegar um Uber, um ônibus, Ele está com você. Quando você vai estudar, vai trabalhar, Ele está com você. Todos os dias que eu acordo, eu percebo a presença dEle. Eu falo bom dia para Ele. Antes de subir aqui, eu me ajoelhei ali e eu falei com Ele. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor vai comigo. Ele falou, fica tranquilo. Eu falei, Espírito Santo, não me deixa atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Ele falou, pode deixar que eu vou cumprir. Perceba a presença dEle. Perceba a presença dEle. Você consegue perceber? Às vezes eu bato o pé assim no chão, ó, e eu falo, Espírito, você está aqui? Pois eu quero te perceber dentro de mim todos os dias. É um desafio para você perceber a presença daquele que é o Deus poderoso dentro de você todos os dias. Estamos juntos? Ele está dentro de você. Deixa Ele preencher cada lacuna do seu ser. Segundo P, poder dEle. Experimentar o poder dEle. Que poder é esse? É o poder que te transforma. Que poder é esse? É o poder que te faz andar acima do pecado, acima da dificuldade. É o poder que te capacita a dizer não para o pecado e sim para Ele. É o poder que te capacita a vencer aquilo que você achava que não dava conta. Seja estudar, seja trabalhar, seja namorar, seja casar, seja ser um pai, seja ser um marido, seja ser uma esposa. Ele capacita você e mais. Ele te capacita a cumprir o propósito dele. Sabe por quê? Porque tem um terceiro P. Se o primeiro é perceber a presença, se o segundo é experimentar o poder daquele que te faz uma nova criatura, daquele que transforma o seu ser, daquele que te dá uma nova identidade, o terceiro P é te capacitar para cumprir um propósito. Receberão poder quando o Espírito descer, e serão minhas testemunhas. A mão tem um propósito. Quando ela entra dentro da luva, agora a luva expressa a mão. Agora a luva representa a mão. Aquele texto diz assim: ei, acaso não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Ele está dentro de você, que Ele mora em você, que Ele foi dado por Deus, e que agora vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Você é de Deus triplamente. Primeiro você é de Deus porque Ele te formou. Depois você é de Deus porque Ele te comprou. Agora você pode ser de Deus porque você fala, Senhor, para onde eu irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Eu sou Teu porque eu me entrego para o Senhor. Porque tem muitas pessoas que acham que recebem a Jesus e se colocam num pedestal, e agora tem os anjos, agora tem até o próprio Deus para servir a Ele. Não, essa não é a vida cristã. A vida cristã é Ele no trono, e é você ajoelhado em torno dEle, para cumprir o propósito dEle. Jesus falou assim: Pai, eu te glorifiquei na terra cumprindo a obra que me deste. O texto está dizendo, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, agora, com a mão dentro da luva, com o Espírito dentro de você, glorifica a Deus com o seu próprio corpo. É viver uma vida que glorifica a Deus, é viver uma vida que cumpre o propósito de Deus, é viver uma vida que revela Deus para outras pessoas, é que as pessoas possam encontrar com você e perceber o Deus que mora dentro de você. Elas possam encontrar com você e ver algo diferente. É Deus em você, e você glorificar a Deus, cumprindo o propósito, testemunhando e alcançando a pessoa. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar a você pedir, porque a palavra de Deus diz assim: ei, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito, que Ele habita em você e foi dado por Deus? Quem te deu? Não é algo que você compra, não é algo que você conquista, não são seus méritos. Lucas 11 diz assim: pede e você recebe, bate e a porta se abre, busca que você encontra, bate e a porta se abre. Por quê? Porque se um pai mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. Ele dá o Espírito a quem pede. Ele não dá o Espírito a quem merece, porque o mérito é dele. Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço. Mas o que Ele quer? Ele quer que todos sejam cheios do Espírito. Ele quer que todos percebam.
Ele quer que todos experimentem o poder, e Ele quer que todos cumpram o propósito. Eu oro, Espírito Santo, para que você seja derramado. Eu oro, Espírito Santo, para que aquele que clame agora receba. Começa a clamar o Espírito Santo. Nós vamos adorar, mas eu quero te convidar a você pedir mais do Espírito na sua vida. Ele quer te encher, Ele quer habitar em você, Ele quer fazer de você a morada permanente dEle. Ele não vem para passear em você, Ele vem para habitar em você. Chama Ele para você perceber a presença dEle todos os dias. Chama Ele para você experimentar o poder dEle que te transforma, do poder dEle que te dá dons e te capacita para cumprir a obra dEle aqui na terra. Peça para Ele, vem Espírito Santo e capacita cada um a cumprir o propósito do Senhor, de expressar a Ti, de revelar o Senhor, de glorificar o Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Começa a pedir mais. Descanso nas minhas pálpebras, até que eu esteja neste lugar. Eu não darei som aos teus olhos, até que os teus olhos me encontrem no lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu esteja nesse lugar. Eu não darei som aos meus olhos, até que os teus olhos me encontrem no lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja nesse lugar. Oh, se descesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se descesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso estar aí, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso estar aí, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso estar aí. Oh, se descesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se descesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz os céus e desce. Oh, se
É como se o Espírito Santo dissesse: eu desci, e você é sim o meu local de prazer, e eu quero habitar em você. Eu quero preencher cada lacuna do seu ser. Eu quero morar permanentemente em você. Eu quero tomar conta dos seus olhos, dos seus lábios, dos seus ouvidos, do seu coração. E eu te convido a perceber a minha presença em você todos os dias. Se hoje você está aqui, e como se estivesse frio, estivesse distante, já não percebe a presença de Deus em você, ou talvez ainda não chamou, ainda não fez esse convite para o Espírito Santo habitar permanentemente em você, governar o seu ser residente, ser presidente, fala agora para Ele, fala: Espírito Santo, vem, entra em mim, Espírito Santo, eu quero perceber a sua presença. Diga para Ele agora: Espírito Santo, eu quero perceber a tua presença hoje, eu quero perceber a tua presença quando eu sair desse lugar, eu quero perceber a tua presença quando deitar na minha cama, eu quero perceber a sua presença ao levantar, eu quero perceber a sua presença dentro de mim, todos os dias da minha vida, até o fim. Eu quero ser misturado contigo, eu quero ser confundido contigo, eu te quero, Espírito Santo. Perceba a presença dele agora, perceba. Para alguns ele diz: eu estou contigo. Para alguns ele diz: jamais, jamais te abandonarei, jamais, jamais te deixarei. Ele diz para você: eu te aqueço, eu sou o seu companheiro, eu sou o seu marido, eu sou o seu melhor amigo, eu sou aquele que foi chamado para estar permanentemente contigo, eu te ensino todas as coisas, eu te aconselho, eu te oriento, eu te capacito, eu estou contigo. E ele diz para você: busque a mim, fale comigo, seja o meu amigo, converse comigo, abra o seu coração para mim, ande numa amizade comigo, perceba a minha presença, pois eu vou manifestar o meu poder em você. Agora se prepara, põe a mão no seu coração. Big Bang, explosão agora do Espírito, é o poder explosivo do Espírito operando dentro de você. Pode pôr a mão e diga: Espírito Santo, eu quero experimentar o teu poder. Uau, pode experimentar, porque alguns estão experimentando o novo nascimento, alguns estão experimentando uma transformação na mentalidade, alguns estão experimentando agora uma transformação e uma capacitação para não andar mais no pecado. Receba libertação, libertação. Eu me lembro o dia em que eu estava diante das drogas, e eu falei: eu não consigo, Espírito Santo, e ele falou para mim: eu te capacito. Agora experimenta o poder que te capacita a andar em santidade. Ele diz para você: eu sou o Espírito Santo, eu estou dentro de você, e eu te chamo para santidade. Eu quero um relacionamento santo, eu quero uma veste santa, eu quero uma boca santa, eu quero um olhar santo, eu não quero os seus ouvidos escutando coisas que me faz chorar. Não entristeça o Espírito Santo. Ele te chama agora para experimentar o poder que te capacita a andar por cima do pecado, e Ele te convida agora a tomar decisões, não na força do braço, não na lógica humana, mas no poder do Espírito, a romper com o pecado, a andar em santidade e em pureza, a andar em sobriedade. Ele diz para você: você não precisa de nada momentâneo para te satisfazer, porque eu te completo.
Eu te preencho. Eu te preencho. Toma sua decisão agora no poder do Espírito Santo. Há um poder que te capacita. E mais, eu te digo agora, o Espírito Santo começa a manifestar o poder que te capacita a realizar sonhos extraordinários. Aquilo que você já pediu, aquilo que você já pensou, mas nem teve coragem de pedir, Ele diz para você: eu capacito. Eu te capacito. Eu te capacito a passar no concurso. Eu te capacito a passar no Enem. Eu te capacito a abrir a sua própria empresa. Eu te capacito a ser um marido. Eu te capacito a ser um pai. Ele te capacita. Experimenta o poder dele agora, que te capacita com dons para você manifestar ele. Ele te capacita, e para alguns Ele dá visão aberta, alguns já estão agora recebendo. Eu sei que você consegue ver anjos nesse lugar. Alguns que ainda não receberam o dom de línguas, Recamanassuri cantorô balabás, abre os seus lábios, e fluirão dos seus lábios palavras, línguas estranhas. Alguns receberão capacitação para interpretar línguas. Ele te capacita para cumprir o propósito dele. Ele te capacita para curar enfermos. Ele unge as suas mãos, e você recebe agora fogo nas suas mãos. Fogo nas suas mãos. Ele está te testificando um dom para curar enfermos. Ele te capacita com uma palavra profética. Ele te capacita para pregar o Evangelho, com o dom de anunciar a mensagem de Deus. E Ele te alinha agora com um propósito. O Senhor unge os seus pés, o Senhor unge as suas mãos, o Senhor unge a sua cabeça, e Ele te dá uma missão. Ele te dá a missão de expressar Ele, de representar Ele, a começar na sua casa, a ser uma testemunha dentro da sua casa, para chocar o seu pai, para chocar a sua mãe, para chocar as pessoas da sua casa. É o poder do Espírito Santo fluindo em você. Ele te capacita para testemunhar no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de trabalho. Ele te capacita a ser um missionário no seu local de estudo e no seu local de trabalho. Ele te capacita a ser o embaixador de Cristo, a representar Ele aonde Ele estiver, onde você estiver. E Ele te chama, não apenas para pregar o Evangelho, mas para também multiplicar da vida dele em outras vidas, a fazer discípulos. E por isso Ele te chama também para abrir um grupo de crescimento, para abrir um pequeno grupo, para naquele ambiente você discipular as pessoas que Ele te confiar. Você vai sim, alguns aqui são chamados para o ambiente de empreendedorismo, uns são chamados para serem mestres no ambiente acadêmico, outros são chamados para uma plataforma de governo, para uma plataforma jurídica. Tem pessoas aqui que são chamadas para a área médica. Eu vejo médicos aqui. Agora deixa eu te dizer uma coisa, ali você vai pregar o Evangelho, mas você vai fazer discípulos, e por isso você vai ter o seu pequeno grupo, para você discipular essas pessoas que você está alcançando. Agora tem pessoas aqui que estão sendo chamadas para se separarem e se prepararem, porque se tornarão pregadores nessa nação.